Parte 2. Parte 2 do meu diário, né? Então, vamos lá. O que eu parei mesmo? Eu parei saiu a bolsa, saiu a faculdade, saiu a casa, tava pagando tudo. E o cara me deixou na rodoviária, né? Daí eu falei que ele não servia pra mim. Não servia. Isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim desde quando acho que eu comecei uns 13 anos. Uns 13 anos. Eu acho que esse foi o dia que ficou mais claro pra mim. Que, não sei se você já ouviu uma frase bíblica até que fala que você não pode seguir dois senhores. Você não pode seguir dois senhores. Você não pode viajar com o pé em duas canoas. Você tem que estar numa canoa só, com o Senhor só. Então, como eu sempre fui à igreja, eu sempre ouvi essa palavra, isso sempre entrou em mim. Então, sempre que acontece alguma coisa em mim, dentro de mim, eu já tenho. Me serve, não me serve. Dá pra mim, não dá pra mim. É pra mim, não é pra mim. E com o decorrer da minha vida, da minha vivência, eu fui tornando uma pessoa cada vez mais esse jeitinho, sabe? Só esse jeitinho chato. Assim. Eu falo que eu sou chata. Então, o que aconteceu? Eu liguei pro senhor no outro dia, né? A esposa dele atendeu. Foi super grosseira comigo. Eu falei pra ele que, por mais que ele tivesse as coisas pra mim oferecer o serviço, e eu tivesse me esforçando muito pra pagar, não me servia. Porque eu pensei, e se me acontecesse alguma coisa naquele dia, né? E se a pessoa que me encontrou não fosse uma pessoa boa? O que seria do meu filho? O que com minha mãe ficaria, minha família? Porque ele não teve a responsabilidade ética e profissional de executar o serviço dele ou de pelo menos me dar a informação, entendeu? Nem me deu o benefício da dúvida do primeiro dia. Não, ela não sabe que ela é nova, vou esperar, depois eu explico pra ela, né? Não, ele não teve isso, entendeu? Aí eu falei, então, serve pra mim? Uma pessoa que não teve a capacidade de me explicar, uma pessoa que não teve a capacidade de me esperar, nem de cogitar o que poderia acontecer. Não me serve. Pedi meu dinheiro de volta, ele devolveu. E ele fez isso sabendo que não teria outra van, né? E nessa época, o ônibus de linha parou, né? Aí ele parou pra vir, né? Assim, a hora que vinha não dava certo. Eu sei que não dava certo de pegar o ônibus. E eu não tinha dinheiro suficiente para pagar táxi para ir e para vir. Então, aí depois que eu percebi que ele tinha feito isso, porque ele sabia que eu não teria outra van e que, de certa forma, eu voltaria para ele, né? Que eu estaria refém dele. Só que sou eu, né? Eu voltei? Não voltei. Porque eu não me sentia segura. Não me sentia segura, entendeu? Eu tava mais uma vez, eu por eu, e nós temos que seguir em frente. Então, o dinheiro que eu peguei lá, já estava separado para pagar pão, eu segurei o máximo que eu pude. Peguei e conversei novamente com a minha patroa, a minha empregadora. E ela começou a me liberar 1 hora antes, para me pegar o ônibus às 6, que passava perto do meu serviço, para eu poder chegar às 7 na faculdade. E na faculdade, eu conversei com o professor para que eu pudesse sair 1 hora antes, para ver se eu conseguia pegar o ônibus. Se eu não conseguisse pegar o ônibus, não tá tão tarde para eu vir embora andando. E assim foi feito. E assim eu fiz. E isso foram 5 anos. Eu conheci uma amizade, uma menina lá, a Karen, eu trago no meu coração, maravilhosa. E a gente passou muitas coisas juntos, né? Nós comentávamos as nossas dificuldades, as nossas diferenças com os outros alunos da sala, né? E normal, cada um no seu mundo, né? No nosso mundo, era a visão do nosso mundo para o mundo das outras pessoas que estavam na nossa sala, né? E a gente sabia que a gente tinha que terminar a faculdade. Custasse, nós tínhamos que terminar. E graças a Deus passaram 5 anos, eu vim muitas vezes andando na faculdade. Eu fui para a faculdade e eu não tinha livros, eu não tinha o vadimeco do ano, eu não tinha, como que eu posso dizer, material, entendeu? Eu consegui esse computador aqui que eu tenho, então, tem computador,
né? Computador, eu sempre tive um computador, na verdade. Esse aqui eu consegui depois que eu entrei na faculdade. Eu troquei a tela, que a tela é maior. Eu ganhei essa tela, na verdade. Ganhei a tela, que era maior, porque a minha tela era menor na outra. Ganhei essa tela maior, ó. Deixa eu fazer assim pra vocês, ela é bem grande, essa tela. E eu tive que comprar outro CPU, porque o meu primeiro CPU, ele estragou. Daí o primeiro livro que eu comprei quando estava na faculdade, eu vou pegar pra vocês. Só um minutinho. Ó, foi esse aqui, ó. Esse aqui é do Rogério Greco, Direito Penal. E esse aqui é Direito Penal. Na época eu tinha ganhado um vadimeco. Acho que um ano antes, né? Um ano antes. E depois, com o tempo, eu ganhei outro vadimeco. Não tinha condições de comprar um vadimeco. Mas eu tinha o computador, o caderno e a caneta, entendeu? Quando eu entrava na sala de aula, eu ouvia o que o professor tinha para falar, né? O tema que ele ia falar naquela... Assim, o tema que ele ia falar naquela aula. Se fosse direito penal, se fosse direito empresarial, eu anotava. Eu anotava o tema, aí eu chegava em casa. Depois que eu chegava em casa, eu cuidava do meu filho, né? Ficava um pouco com ele. E sentava nesse computador, aqui na frente do computador, jogava o tema, ouvia a videoaula, pegava o meu vadimeco antigo, baixava o vadimeco aqui, e lia e estudava de acordo com isso, né? E chegou a semana das provas, E eu tava num estado tão grande na semana das provas, que eu não consegui, teve uma prova lá que eu não conseguia escrever. E eu não conseguia escrever, e eu falava, não tô conseguindo, não conseguia passar pro papel. Tava aqui, mas eu conseguia passar pro papel. Aí a professora percebeu, chegou perto de mim e falou, o que tá acontecendo? Eu falei, professora, eu sei a resposta, mas eu não consegui passar. E ela conversou comigo, e a gente se entendeu, graças a Deus. Aí depois, no segundo semestre, já comecei a ficar melhor, né? Começou a baixar um pouco mais, já comecei a acostumar com a conta, já comecei a acostumar com o modo de vida, como que tava com meu filho, como que ia ser a nossa rotina. Nós começamos a entrar numa rotina, já ficou mais leve pra mim. Eu já sabia a hora que eu tinha que sair da faculdade, a hora que eu ia chegar aqui, entendeu? Tudo já tava bem melhor. Tinha dado 6 meses já, né? Tava bem melhor. E eu lembro que eu tava na faculdade, na primeira semana no primeiro semestre das provas, e eu cheguei em casa, falei, não vou estudar, vou arrepiar, quero arrepiar nessa prova. Falei, vou estudar porque eu vou passar, eu quero ter uma nota máxima, né? E cheguei em casa, eram umas 11 horas, meu filho estava acordado, esperando para tomar banho, porque ele queria que eu desse banho nele. E eu não podia brigar, porque ele era uma criança, né? Eu tinha que fazer, ele estava querendo só estar com a mãe dele. Eu tinha que dar banho, aí dei banho, dei as coisas para ele comer, que ele também estava esperando, tinha beliscado alguma coisa, mas de fato queria comer comigo. E ele chegou pra mim e falou assim, mãe, eu quero comer um pudim. Falei, meu Deus, a criança quer comer um pudim. Aí eu falei, mãe, vai ver se tem as coisas pra fazer o pudim. E graças a Deus, pela misericórdia, eu tinha. Aí bora fazer o pudim. Terminamos de fazer o pudim umas meia-noite. Deixamos o pudim na geladeira pra que ele comesse quando ele chegasse da creche. E eu fui trabalhar, ele foi pra creche. Aí ele chegou da creche, né? E eu tava no serviço, eu fui pra faculdade, eu fui chegar só no outro dia de noite, de novo, 11 horas. Aí ele falou, mãe, eu não comi o pudim. Eu falei, você não comeu o pudim por quê? Porque eu não tinha mais. Eu falei, como eu não tinha mais? O pudim, nós deixamos o pudim inteiro na geladeira. Aí ele falou que o meu primo dele ficou em casa, mexendo no computador, e comeu o pudim inteiro. E bora nós fazer o pudim de novo. E deu certo, deu tudo certo. Mas foi uma coisa que marcou, porque foi um momento que a gente teve ali, não teve foto, não teve filmagem, mas tá aqui gravado. E eu falei, que coisa, né? Ele sentiu vontade de comer, e o outro também tava com vontade de comer, e todo mundo comeu. Acabou que todo mundo comeu pudim, deu certo. Então, teve faculdade, passei pra fora. E nessa época que eu tava pagando a faculdade, eu pagava a casa
e mais as outras despesas. Eu sei que vocês estão perguntando, cadê, né? Nós já chegamos nesse ponto, tá bom? A questão é que eu consegui fazer a faculdade de Direito. E eu não colava, gente. Eu não colei em prova na faculdade. A nota que eu tirei porque eu sabia aquilo, entendeu? Eu nunca achei certo colar, entendeu? Para tirar uma boa nota, para fazer um boletim bonito. E é lógico, é muito importante você ter um boletim bonito, muito, muito importante. Mas eu não estava no mesmo nível de jogo que as outras pessoas. Vocês conseguem entender? Eu estava trabalhando, eu estava criando uma criança e eu estava indo para a faculdade. Então, se eu sentasse no dia da prova, pegasse a prova ali que o professor me deu, lesse e respondesse com as minhas palavras e tirasse uma nota que não me reprovasse, para mim já era um ganho maior. Vocês conseguem entender? Então é isso que eu focava. Se eu chegar lá, sentar e conseguir fazer a prova e tirar uma nota que não me reprove no semestre, já vai ser o suficiente para mim, porque eu já vou saber que eu tô no caminho. E assim eu fui indo. Não vou dizer que eu não peguei DP, já peguei uma DP, acho que peguei uma ou duas. Mas fiz trabalho, deu tudo certo, graças a Deus, mas não precisei repagar todo o semestre, fazer um monte de coisa. Essa coisa de faculdade que atormenta a gente. Deu certo, terminei de pagar a faculdade, paguei a faculdade, a casa tava parada, a casa ficou parada uns 2, 3 anos. Olha como a cabeça da gente fica quando a gente tá no momento da vida da gente que é aprendizado e que tem uma descarga emocional muito grande na vida da gente. Então, o que aconteceu? Eu peguei, deixei a casa parada, 3 anos da faculdade, 3 anos da faculdade. Aí no 4º ano da faculdade, alguém falou assim, mas por que você não aluga a casa? Você é louca? Aluga a casa, que a casa paga a casa, né? Sobra esse dinheiro pra você, você vai ficar um pouco melhor. Nossa, quando a pessoa falou isso pra mim, obrigada a Deus pela essa luz que o Senhor me deu no meio do túnel, né? Aí eu peguei e comecei a alugar a casa. Aluguei a casa se pagava, entendeu? A casa se pagava. E eu podia pagar a faculdade e ficar um pouco mais leve pra mim. E pro meu filho também, né? Porque tava osso. Só quem tava lá pra saber. E foi melhorando. Aí o que aconteceu? Eu terminei a faculdade, a casa tá se pagando, porque a casa tá lá ainda. Aí o que faltava, eu ter entrada na carta. Só que daí, como eu falei, eu conheci uma pessoa agora em maio de 2025. E conversando com essa pessoa, né? Eu saí desse meu emprego que eu trabalhava com essa senhora, com essa proprietária. Mudei de emprego porque no último ano da faculdade eu descobri tá vendo aqui, ó, um cisto. E na minha cabeça eu ia morrer de câncer, né? Porque eu sou totalmente exagerada, extremamente exagerada. Tudo eu faço uma barra. Aí eu achei que eu ia morrer de câncer. Falei, nossa, eu não posso morrer porque eu tô muito desgaste emocional, né? Então eu preciso mudar de serviço, mudar de áreas, mudar tudo, né? Teve umas coisas que todo lugar tem desavença, né? Teve uma desavença, já aproveitamos a desavença e eu já saí do serviço. E fiquei um tempo em casa, fiquei 6 meses em casa. Depois que passou 6 meses, arrumei um outro serviço numa loja. Só que eu queria fazer o quê? Falei, não, já terminei a faculdade, eu preciso parar um tempo, né? Ter um período de estudo, estudar, trabalhar e coisa. Só que eu não preciso me matar. Eu já entendi que eu não precisava me matar. Você entende? Até isso, eu custei para aprender. Que eu não precisava me matar para me ter aquilo que eu preciso para minha vida. Então, o que eu pensei? Vou fazer uma lista. Bora fazer uma lista do que eu quero. Aí, o que eu escrevi nessa lista? Eu quero um serviço que permita que eu acorde cedo, não é? Que eu leve meu filho para a escola, que eu não preciso pagar uma van. Que eu preciso parar de pagar a van. Que eu não preciso pagar uma pessoa para ficar com ele, né? Que eu leve ele para a escola, que eu possa estudar, que eu possa ir à academia, porque minha saúde eu preciso do treino, né? A recomendação médica, eu preciso treinar. E que depois eu vou trabalhar
e que seja perto da minha casa, que eu não tenha o desgaste de precisar do transporte, né? Porque você conta, a partir do momento que você depende de alguém, você já está em desgaste emocional, porque você vai sempre depender do outro. Você nunca pode tomar iniciativa, você nunca pode dizer agora é a hora, nunca, porque vai depender do outro. Então, para mim isso é terrível, gente, terrível depender do outro. Daí eu peguei e falei, preciso disso. Aí eu tenho mania de ficar estudando várias coisas. Por exemplo, agora eu tô ouvindo essa música quântica aqui, né? Frequência abundância 888 Hz. Faz tempo já que eu ouço essas coisas e tô aprendendo essas coisas também. E passei na época, né? Tinha começado a estudar sobre o comportamento, né? Comportamento e sobre o, não sei se você já ouviu falar, o segredo que rege o universo, a frequência, física quântica. Comecei a olhar esses assuntos. Eu falei, nossa, sem eu perceber, eu já não estava bem executando, mas estava quase no caminho. E como eu tinha feito essa lista, eu falei, eu vou tentar conquistar essas coisas dessa lista e mentalizar o que eu quero. Aí, na esquina da minha casa, tem um mercado, né? Tipo assim, a minha casa é aqui, o mercado é aqui, entendeu? Eu falei, nossa, esse daí seria um show pra mim. Eu poder entrar no horário da noite, que é das 11 às 8, né? Eu levo meu filho pra escola, vou pra faculdade, eu vou pra estudo, vou pra academia. Tenho o período da manhã pra mim, o período da tarde pro serviço. É perto e não preciso me preocupar com o transporte. Ok, mentalizei, consegui, deu certo. Nessa época, nesse tempo, né? Quando eu entrei lá nesse serviço, a minha irmã estava fazendo uma faculdade também, só que o dela é EAD. E essa faculdade, o professor explicou para ela assim, que quando você entra em um determinado serviço, você tem que ter uma lista dos seus projetos. Qual projeto você quer com aquele serviço, né? Outra coisa que eu aprendi também com ela. E de fato, é muito fundamental isso. Por exemplo, o que eu quero nesse meu outro serviço? Vou ficar lá 20 anos? Não quero ficar 20 anos lá. Vou ficar lá 30? Não. O que eu quero? Porque eu preciso entrar no serviço, tirar a minha carta e tentar mudar para a minha casa, que já está mais que na hora de eu mudar para minha casa. Nisso, eu passo um ano que eu estava no serviço, eu não tinha conseguido. Não consegui. Eu trabalhei de janeiro a dezembro, recebendo, comprando, pagando e comendo. Tem noção? Perdi um ano fazendo a mesma coisa, passa mês e sai mês. Em dezembro eu tive uma crise de ansiedade. Lá, sentada no caixa, deu uma crise de ansiedade em mim. Falou, não tá certo. E eu acho que o meu vídeo vai ter a parte 3. Não deu certo, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Daí eu comecei a pensar, não, preciso mudar. Só que com a falta de foco e a falta de disciplina, quem consegue mudar? Ninguém consegue mudar, gente. Ninguém consegue. Vai ter sempre uma amiga, vai ter sempre um colega, algo mais importante, mais legal para fazer. Não o mais importante, mas o mais legal e o mais divertido para fazer, né? E, gente, eu não tinha celular, tem noção? Faz uns 6 anos, desde quando eu entrei pra faculdade, eu não tinha celular. Gente, vai pra parte 3 esse vídeo, ok? Vai cortar aí qualquer hora, qualquer momento. E nós vai seguir pra parte 3, ok? Vamos seguir pra parte 3 já? Vamos seguir lá.